Sejam bem-vindos. Antes de começar, gostaria de saber a que horas e de onde está falando. Não esqueça de deixar um like, isso ajuda demais o canal. Isso aconteceu durante uma das fases mais corridas do meu ano. Junho sempre é cheio para nós. Relatórios trimestrais, chamadas com clientes, revisões orçamentárias. Sou o gerente de uma pequena empresa de consultoria ambiental com sede em Olímpia, Washington, o que significa que estou ou em reuniões, respondendo e-mails ou andando estressada em círculos pelo escritório, enquanto tento esticar mais uma hora no meu dia. Naquela semana, mal fui para casa. Saía cedo e voltava tarde. Quase só comia comida para viagem e dormia mal. Aquele tipo de semana em que a louça se acumula, a roupa espera para ser lavada e sua cama vira só mais uma superfície para largar a bolsa. Meu apartamento é pequeno, um quarto, no terceiro andar, meio antigo, mas suficientemente aconchegante. Escolhi ficar aqui porque estou tentando juntar dinheiro para minha casa dos sonhos. Esse lugar não é perfeito, mas é barato e me ajudou a manter o foco no meu objetivo. O prédio é silencioso também. Moro lá há quase 4 anos. Os vizinhos, na maioria, ficam na deles. Nada estranho nunca acontecia aqui. Ou, pelo menos, não acontecia até então. A primeira coisa que notei foi o leite. Não que estivesse faltando, mas havia menos. Na quinta-feira à noite, quando cheguei em casa tarde e abri a geladeira, pensei, será que usei tanto assim no cereal? Mas deixei passar. Achei que era cansaço. A memória fica turva quando você está exausto. A gente começa a achar que é só coisa da cabeça. Depois foram as persianas. Sou meio maníaca com a luz. Sempre deixo as persianas da sala inclinadas para baixo à noite, para ninguém conseguir olhar para dentro. Sempre fiz assim. Mas no sábado de manhã, ao sair, percebi que elas estavam ligeiramente inclinadas para cima. Não todas, só as 3 do canto direito. Só dava para mexer nelas estando bem perto da janela. De novo pensei que talvez tivesse esbarrado sem querer ou aberto com pressa no dia anterior. Ainda não fazia sentido. No domingo, eu estava sozinha em casa de novo. Finalmente um dia tranquilo. Fiz uma faxina profunda, passei aspirador, limpei a cozinha, troquei os lençóis, tomei um banho demorado só para me sentir humana de novo. Lembro disso claramente porque foi a primeira vez em mais de uma semana que não me senti como se estivesse carregando uma mochila cheia de tijolos. Depois do banho, fui escovar os dentes. E então, notei algo que até hoje me arrepia. Minha escova de dentes estava molhada, como se tivesse acabado de ser usada. As cerdas estavam para fora, deformadas, não do jeito que ficam quando secam normalmente. Não parecia só molhada, parecia usada, amassada, torta. Não era o formato que tinha naquela manhã. Peguei a escova, olhei fixamente, depois cheirei. Hortelã. Alguém tinha acabado de escovar os dentes com ela. Eu moro sozinha. Coloquei a escova de volta devagar. Saí do banheiro e fiz uma vistoria completa no apartamento. Todas as portas trancadas. Nada fora do lugar ou mexido. Nenhum sinal de arrombamento, gavetas abertas ou pegadas de lama. Tudo parecia normal. Mas eu sabia que não estava. Comecei a pensar se eu mesma não teria usado a escova e esquecido. O estresse faz isso, né? Talvez eu tenha escovado antes do banho e me esquecido. Mas lá no fundo, eu sabia que não. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei revivendo cada coisa estranha da semana. O leite, as persianas, agora isso. Será que alguém estava entrando quando eu não estava? Será que deixei alguma porta aberta? Será que alguém tinha uma chave que eu não sabia? Na mesma tarde, passei na Best Buy e comprei uma câmera básica de segurança interna. Nada sofisticado. Só uma que ativasse com movimento e tivesse armazenamento na nuvem. Instalei no alto de uma prateleira no corredor entre a cozinha e o banheiro, apontando direto para a entrada da sala. Naquela noite, tentei dormir
mas acordei várias vezes para checar o aplicativo. Nenhum movimento. Nada fora do comum. O mesmo na noite seguinte e na outra depois. Então veio a quarta-feira. Tive uma reunião que demorou e só cheguei em casa perto das 11 da noite. Comi as sobras frias, pulei o banho de sempre. Antes de dormir, chequei as gravações e parei de respirar no meio do vídeo. Por volta das 21h48, o movimento acionou a câmera do corredor. Uma figura surgiu no fim do corredor, perto da entrada do espaço rasteiro no chão. No começo, não consegui processar o que estava vendo. Um homem, cabelo curto, com capuz, abriu a portinha pequena do espaço rasteiro no chão. Ele saiu silenciosamente, como se já tivesse feito aquilo várias vezes. Depois ficou em pé, espreguiçou, olhou ao redor de forma casual, como se aquele fosse o lugar dele, parte da rotina dele. Então entrou direto no banheiro. Avancei no vídeo. Ele saiu escovando os dentes com a minha escova. Depois, olhou para a janela da sala, voltou para o espaço rasteiro e se escondeu lá dentro. Sumiu. Reproduzi o vídeo várias vezes. Não conseguia parar de tremer. Minhas orelhas uniam e eu me dizia que precisava agir, mas meu corpo não respondia. Eu não sabia o que fazer. Chamaria a polícia, claro, mas o que eles encontrariam? Ele não estava lá agora e eu não fazia ideia de quem fosse. Liguei para o 190 e contei tudo. Um policial veio, assistiu ao vídeo comigo e chamou reforço. Abriram o espaço rasteiro. Não tinha ninguém lá dentro, mas encontraram sinais de que alguém estava vivendo ali. Um cobertor velho, uma lanterna, um saquinho plástico com itens de higiene pessoal, pasta de dente, uma lâmina de barbear, meu desodorante reserva e algumas roupas que eu não reconhecia. Me senti mal. Os policiais revistaram o prédio todo. Ninguém viu nenhuma pessoa estranha entrando ou saindo, ninguém ouviu barulhos e ninguém sabia quanto tempo ele usava aquele espaço. Semanas? Meses? O pior de tudo, meu banheiro fica a apenas 3 metros de onde ele estava dormindo. Fiquei alguns dias em hotel enquanto o proprietário contratou uma equipe para lacrar o espaço rasteiro de vez. Troquei todas as fechaduras, atualizei o sistema de câmeras e agora verifico as gravações diariamente. Até comprei uma segunda câmera para o quarto, só por precaução. Substituí a escova de dentes, obviamente, mas ainda não consigo deixá-la no banheiro. Guardo numa gaveta no meu quarto agora. Também mantenho a porta do banheiro fechada. Toda vez que escovo os dentes, olho no espelho e checo atrás de mim, só por garantia. Ninguém foi preso. Ninguém foi identificado. A polícia disse que provavelmente era um homem em situação de rua que encontrou um lugar silencioso para se esconder. Talvez ele não fosse perigoso. Talvez ele só precisasse de um abrigo. Mas eu ainda penso naquela primeira noite em que notei a falta do leite. Aquela provavelmente não foi a primeira noite dele ali. E talvez também não tenha sido a última vez que ele me observou dormir. Eu estava apenas fazendo coisas normais naquela noite. Dobrando roupa, assistindo vídeos no YouTube pelo celular e organizando algumas ferramentas na mesa de jantar que eu tinha a intenção de guardar há mais de uma semana. Nada empolgante. Moro em Albany, Nova York, e em novembro as noites escurecem rápido. Lembro de olhar o relógio às 19h38 e pensar que parecia mais meia-noite. O ar frio entrava pelas janelas antigas, a rua estava silenciosa,
Uma daquelas noites que simplesmente parecem paradas. Nada fora do comum, mas é provavelmente isso que torna tudo pior com o passar do tempo. Moro sozinho em uma pequena casa de 2 andares, perto do fim de um beco sem saída. É uma casa antiga, construída no final dos anos 70, mas é sólida. Sou desenvolvedor web, o que significa que trabalho de casa e passo um tempo absurdo reparando em detalhes pequenos. Alinhamentos ruins, espaçamentos estranhos, padrões esquisitos. Isso me faz analisar demais tudo. E sim, admito que às vezes fico meio paranoico. Gosto de ter controle, e quando algo está fora do lugar eu noto. Então, quando a luz acabou, meu primeiro instinto foi revirar os olhos e culpar a companhia de energia elétrica. Todo inverno, sem falta, eles pareciam ser pegos de surpresa. Como se o frio e todo mundo ligando o aquecedor fosse uma surpresa. Achei que a rede teria cedido de novo. Mas então notei algo estranho. Pela janela da frente, ainda podia ver a luz da varanda do meu vizinho. Do outro lado da rua, a TV deles piscava atrás da cortina. Saí para a varanda da frente. Todas as casas da rua ainda tinham luz, só eu estava no escuro. Foi aí que o desconforto começou a aparecer. Fiquei lá fora por 1 minuto, fingindo que só estava dando uma pausa, mas na verdade estava observando, ouvindo. Não tinha transformador queimado, nem fio caído, só eu no escuro, como se alguém tivesse escolhido a minha casa para ficar no escuro. De volta para dentro, peguei uma lanterna na gaveta da cozinha e fui até o porão. O feixe da lanterna iluminou o cordão do interruptor da lâmpada pendurado no teto, que, claro, não funcionava. Meu porão é inacabado, só concreto, madeira velha e o cheiro do tempo, aquele cheiro terroso e empoeirado que fica no ar. Andei com cuidado, evitando uma tábua solta perto da fornalha. Achei a caixa de disjuntores e abri. O disjuntor principal estava desligado. Não desarmado, desligado. Como se alguém tivesse pressionado para baixo manualmente. Isso me parou no lugar. Fiquei parado por uns 30 segundos tentando lembrar se eu mesmo tinha desligado por algum motivo, mas não havia motivo nenhum. Eu tinha usado energia a noite toda. Liguei o disjuntor de volta. A casa voltou à vida. A geladeira no andar de cima ligou, a secadora apitou, as luzes acenderam. Fiquei lá, no porão escuro, tentando entender o que tinha acontecido. Eventualmente, subi tentando ser lógico. Talvez tenha havido uma queda de energia e o disjuntor tenha caído sozinho. Mas isso não acontece. Você não desliga o disjuntor principal manualmente por acidente. Quando entrei na cozinha, parei de novo. A luz estava acesa. Eu tinha certeza que a tinha desligado quando fui pro porão. Tenho certeza disso porque lembro de ter apertado o interruptor enquanto pegava a lanterna e mais algumas coisas. As ferramentas que eu estava organizando na mesa de jantar não estavam no mesmo lugar. A chave de fenda que eu tinha colocado ao lado da fita métrica estava agora de lado, mais perto da borda da mesa. Um dos zíperes de plástico estava desenrolado. A minha furadeira que estava desligada da tomada tinha o cabo levemente esticado, como se alguém tivesse pegado e colocado de volta no lugar. Meu corpo travou. Fiquei olhando ao redor. Tudo em mim gritava que algo estava errado. Era como entrar em um cômodo logo depois que alguém tinha saído. Chequei a porta da frente. Estava trancada. A dos fundos também. Todas as janelas fechadas. Mas mesmo assim aquela sensação ficou no meu estômago, como uma espera tensa. Eu não ouvi ninguém, mas isso não significava que ninguém tinha estado lá, ou pior, que não estava lá ainda. Peguei o celular e liguei para 190. Não queria parecer dramático, mas expliquei tudo exatamente como tinha acontecido. As luzes, o disjuntor, a luz da cozinha acendendo sozinha. A atendente me pediu para ficar na linha e me trancar em algum lugar seguro até os policiais chegarem. Tranquei-me no banheiro do andar de cima. Não tinha janela grande o suficiente para alguém passar, só a porta. Fiquei lá, segurando o telefone, ainda na linha, tentando escutar algum som dentro da casa. Nada.
Nenhum passo, nenhuma voz, nenhuma porta abrindo ou fechando, mas isso não me confortou. Continuei pensando no quanto estava silencioso, na luz que acendeu, nas ferramentas. Alguém esteve na minha casa. Eu só não tinha visto. Quando os policiais chegaram, fizeram uma varredura completa. Cada cômodo, cada armário, até o sótão. Nada. Nenhum sinal de arrombamento, nenhuma janela quebrada. A fechadura da porta dos fundos funcionava perfeitamente. A única coisa que confirmaram foi que o disjuntor tinha realmente sido desligado. Perguntaram se mais alguém tinha acesso à casa. Eu disse que não. Nenhuma chave extra desaparecida, nenhuma pessoa que eu estivesse vendo na época, nenhum amigo tinha passado por lá recentemente. Eles me deram os conselhos de sempre: instalar câmeras, talvez trocar as fechaduras, ficar alerta, e foram embora. A casa ficou ainda mais silenciosa depois disso. Na manhã seguinte, fui a Home Depot e comprei um conjunto de câmeras de segurança, luzes com sensor de movimento e novas fechaduras. Também comprei aquele pequeno alarme que dispara se alguma janela é aberta. Paranoia, talvez. Mas depois daquela noite, achei melhor ser paranoico do que arrependido. No final daquela semana, revisei as imagens obsessivamente, na esperança de encontrar algo, qualquer coisa. Uma sombra, um reflexo, uma pista. Mas não havia nada. Nenhuma normalidade. Nada que comprovasse o que eu sentira naquela noite. Não era o que as câmeras mostravam. Era o que elas deixaram passar. Quem quer que estivesse lá, se alguém realmente esteve, entrou e saiu, sem deixar rastros. E fez isso enquanto eu estava em casa. Agora todas as noites eu verifico as câmeras. Tranco as portas com 2 chaves. Desligo as ferramentas quando não uso. E às vezes, ainda me pego andando pela casa, parando, olhando por cima do ombro, só para ter certeza de que tudo está onde deixei. Porque aquela noite me mostrou uma coisa. Não é preciso muito para transformar um lugar que você confia em um ponto de interrogação. E algumas perguntas ainda não têm respostas. Isso aconteceu há 8 anos. Eu tinha 16 anos, finalmente velho o suficiente, segundo meus pais, para ficar sozinho em casa enquanto eles viajavam para um casamento no fim de semana. Eles saíram na manhã de sexta-feira e só voltariam no domingo à tarde. Lembro que me senti estranhamente empolgado com isso. Tipo, sim, a casa era minha por 2 noites. Sem toque de recolho, sem ninguém mandando desligar o Xbox, sem lembretes para fazer tarefas, só eu, a geladeira e a internet. A sexta-feira foi exatamente como você imagina. Pedi pizza, joguei videogame e fiquei acordado até muito tarde. Assisti filmes que provavelmente não deveria, tomei muito refrigerante e adormeci com meu laptop ainda rodando alguma coisa. Parecia liberdade, da melhor forma possível. Aquele tipo de liberdade adolescente em que nada pode te atingir porque você ainda acha que o mundo funciona do jeito que deveria. Só por volta da 1h30 da manhã que finalmente desliguei tudo e fui pro meu quarto. A casa estava silenciosa e o ar-condicionado funcionava normalmente. Eu conferi a porta da frente, a porta dos fundos e até a pequena porta lateral que dá acesso às lixeiras, todas trancadas. Até coloquei uma daquelas cunhas de borracha embaixo da porta dos fundos. Meu pai sempre usava e achei que não faria mal. Depois entrei na cama, deixei uma luz pequena acesa no corredor e dormi. Não lembro exatamente o que me acordou. Só sei que estava dormindo profundamente até um pouco depois das 3h30 da manhã, quando de repente acordei. Lembro de piscar para o teto e senti que algo estava errado. Como se simplesmente soubesse que algo tinha mudado. Então uma luz fraca piscou na parede do meu quarto. Aquele tipo de clarão que você vê de luz e sensor de movimento. Eu me sentei e olhei para o celular. 3h17 da manhã. A luz apagou alguns segundos depois. A princípio, achei que fosse um guaxinim ou um gato.
Moramos em um bairro bem tranquilo em Lache, principalmente famílias e aposentados. Nada realmente acontece. Mesmo assim, levantei da cama e fui para a janela, tomando cuidado para não fazer barulho. Espiei pelas persianas. Nada. Só nosso quintal e o pátio do vizinho, completamente parado. O vento nem sequer balançava as árvores. Fui ao banheiro, peguei água e voltei para a cama, tentando me convencer a parar de ser paranoico. Uns 15 minutos depois, a luz acendeu de novo. Dessa vez eu me movi mais devagar. Agachei e rastejei até a janela, mantendo as persianas quase fechadas, só abrindo um pouco para enxergar. Ainda nada se mexia, mas aquela sensação voltou. Você sabe quando sua pele arrepia e você não entende o motivo? Como se seu corpo soubesse de algo antes do cérebro captasse? Então, ouvi uma batida. Foi suave. Lá de baixo. Não consegui distinguir se era a porta dos fundos ou a porta lateral perto da garagem. Mas não foi um barulho alto ou apressado. Apenas uma batida, muito silenciosa. Fiquei imóvel, tentando ouvir mais. Nada. Veio outra batida, um pouco mais alta. Ainda sem voz, sem campainha, só batidas. Como se alguém estivesse testando quanto barulho poderia fazer sem chamar atenção. Afastei-me da janela, peguei o celular e comecei a andar pelo quarto. Abri o aplicativo de segurança da casa, mas meus pais tinham instalado câmeras só na frente e na garagem. Nada útil. Então, ouvi o trinco da maçaneta balançar. Quase deixei o celular cair. Vinha da porta lateral. Alguém estava testando ela. Era estranho como os sons eram calmos. Agachei. Apaguei todas as luzes e rastejei até o topo da escada para escutar melhor. Cada rangido parecia uma explosão sob meus pés. Eu não queria descer. Não queria ser visto. Em vez disso, voltei na ponta dos pés para o meu quarto. Fechei a porta silenciosamente, tranquei-a e encostei a cadeira da minha escrivaninha na maçaneta. Depois, sentei no canto segurando um taco de beisebol que meu tio me deu no último Natal, pensando que aquilo era alguma piada boba. A luz com o sensor clicou de novo. Eu não queria olhar, mas olhei. Desta vez, eu o vi, uma figura andando devagar ao longo da cerca dos fundos. Ia e voltava lentamente. Virava, andava, virava, andava, sem pressa e sem tentar se esconder. De vez em quando, ele parava e olhava para casa como se estivesse esperando, julgando algo. Então, ele parou bem embaixo da minha janela e olhou para cima. Parado, encarando. Eu caí no chão instantaneamente e voltei para o canto. Foi quando finalmente liguei para o 190. Sussurrei tudo. Meu nome, meu endereço, que estava sozinho, que alguém estava do lado de fora testando portas e observando a casa. A atendente perguntou minha idade. Quando disse 16 anos, a voz dela ficou mais suave. Ela me disse para ficar quieto, não sair do lugar e manter a linha aberta. Lembro dela dizendo: "Você está indo bem. Apenas respire. Eles estão a caminho." Não sei quanto tempo esperei, mas cada segundo parecia durar uma eternidade. Eu ficava esperando ouvir uma janela quebrar ou passos na escada. Imaginei ele entrando de alguma forma, subindo até minha porta, esperando ali. Quando as luzes vermelhas e azuis finalmente iluminaram o teto, eu não me mexi. Só quando a atendente falou meu nome de novo e disse que os policiais estavam me chamando, é que corri até a janela e espiando para fora. 2 viaturas, um policial no megafone. Corri escada abaixo e abri a porta da frente. Os policiais estavam calmos, mas foram minuciosos. Checaram o quintal todo, todas as janelas, até olharam nas árvores e atrás do galpão. Ninguém foi encontrado.
Mas então começaram a apontar coisas, pegadas por toda a casa, não só perto das portas, mas nos canteiros da cozinha, na terra embaixo da janela da sala, atrás das lixeiras. Ele tinha circundado a casa toda, de forma metódica. Um dos policiais disse: "Parece que alguém estava atestando pontos de entrada." Outro falou que talvez ele achasse que a casa estava vazia, mas isso não me pareceu certo. Ele olhou direto para minha janela, como se soubesse, como se quisesse que eu o visse. Não dormi o resto do fim de semana. Mantive todas as luzes acesas, arrastei uma cômoda para frente da porta e até deixei a TV ligada baixo só para o silêncio não me enlouquecer. Meus pais voltaram no domingo à tarde. Eu contei tudo para eles. Meu pai não falou muito, só parecia com raiva. Minha mãe chorou e me abraçou forte demais. Eles instalaram novas câmeras naquela semana, com cobertura total agora. Câmera na campainha, na porta dos fundos, até sensor perto da cerca. Mas nada disso realmente importa quando são 3 da manhã e a luz com sensor dispara, porque agora eu sei o que isso significa. E por muito tempo, uma parte de mim ainda esperava vê-lo ali, parado embaixo da minha janela, observando, esperando. Eu moro sozinho com minha gata, Laia, em uma casa térrea em St. Paul, Minnesota. É uma daquelas casas antigas, um tipo de bangalô com pisos rangendo, aquecimento por rodapé e radiadores que chiam no inverno, como se estivessem cansados de funcionar. É um bairro tranquilo, composto principalmente por aposentados e casais silenciosos que cuidam de seus jardins e acenam enquanto passeiam com seus cães. Sempre gostei dessa calma. Combina com a minha personalidade. Trabalho de casa, então passo longos períodos sozinho dentro da casa. Com o tempo, você começa a memorizar o ritmo do seu lar, o jeito como ela geme depois do pôr do sol, o clique que a geladeira faz quando o compressor desliga, o leve zumbido da eletricidade nas paredes. Acho que foi por isso que no começo eu não dei muita atenção. Tudo começou por volta de meados de agosto de 2022. Estávamos no meio de uma onda de calor, daquelas que transformam sua varanda numa frigideira e fazem o café gelado parecer remédio. Laia começou a agir estranho. Ela ficava perto das saídas de ar no chão e as cutucava com a pata. Não do jeito brincalhão de sempre, mas de forma lenta e repetida, como se estivesse tentando tirar algo dali. Ela ficava sentada, olhando fixamente por minutos a fio. No início, achei que fosse algum inseto. A casa é velha, tem rato, aranha, besouros esquisitos. Faz parte do charme, não é? Mas o jeito que ela fazia era diferente. Nada de pular ou mexer o rabo, só concentração, como se estivesse esperando algo. Depois, comecei a ouvir barulhos. Passos arrastados, talvez, abafados, como se viessem debaixo dos meus pés. Às vezes eu escutava no fim da tarde, enquanto preparava o almoço. Em outras ocasiões, durante reuniões no Zoom, e pensava que talvez alguém estivesse se mexendo do lado de fora. Tentei manter a calma, pensando que era só a casa fazendo seus sons habituais. Mas então percebi que algo não estava certo. Laia parou de dormir nos lugares de costume. No sol na cama, no parapeito da janela, acima do sofá. Em vez disso, começou a dormir no corredor, especificamente perto da saída de ar próxima ao banheiro. Ela se encolhia em uma bola apertada, com as orelhas em pé e o nariz grudado no chão. Comecei a deixar uma luz noturna acesa porque algo no comportamento dela me deixava desconfortável. Ela não estava relaxada, estava alerta. Uma noite acordei às 2h30 para pegar água. Passei pelo ventilador do corredor e ouvi algo que me fez parar. Era um som bem leve, como alguém exalando o ar, uma respiração longa e constante. Depois veio um arranhado. Não alto,
mas muito real. Parecia algo ou alguém se mexendo quietamente no lugar. Fiquei ali parado, com os pés descalços grudados no azulejo frio. A casa parecia mais pesada. Não sei como explicar, como se o ar tivesse ficado denso. Peguei a lanterna da gaveta da cozinha, me agachei perto do ventilador e joguei a luz pelas frendas. Nada. Na manhã seguinte, depois de debater comigo mesmo por meia hora, decidi que era hora de verificar o espaço rastejante. Eu nunca tinha ido lá embaixo. O painel de acesso ficava dentro do armário do corredor, parcialmente coberto por caixas e caixotes velhos. Tirei tudo, desparafusei o painel e o puxei. O ar que saiu estava abafado e úmido, como o drywall molhado e poeira. Já dava para ver pedaços de isolamento rasgado pendurados como teias de aranha. Abaixei a lanterna e enfiei a cabeça. Era apertado, não dava para ficar em pé, mal havia espaço para sentar ereto. Desci de 4 e rastejei para dentro, varrendo o chão de terra com o feixe da lanterna. Havia canos no teto, teias de aranha grossas nos cantos e isolamento que parecia ter décadas. Eu não esperava encontrar nada, mas uns 3 metros para dentro, vi algo que me fez parar. Um cobertor, dobrado. Não jogado ou abandonado, colocado cuidadosamente. Ao lado havia uma sacola plástica com embalagens vazias de comida, um saco amassado do McDonald's, uma garrafa de água genérica e outra coisa, um carregador de celular. Só o cabo, mas estava conectado a uma extensão que desaparecia numa rachadura da parede, o que significava que alguém estava usando a eletricidade da minha casa. Meu coração disparou, não de um jeito dramático, mas de um modo que eu de repente fiquei muito consciente disso. Saí devagar, tomando cuidado para não tocar em nada. Assim que saí do armário, fechei a porta com força, tranquei e fui direto ao meu celular. A polícia chegou cerca de 15 minutos depois. 2 oficiais, um mais jovem e outro mais velho. Mostrei a eles o armário e ambos entraram com lanternas mais potentes e luvas. Quando voltaram, o oficial mais velho disse que eu não estava imaginando coisas. Ele mostrou pegadas que eu não tinha notado. Algumas descalças, outras de sapatos gastos. Eles revistaram toda a propriedade, cercas, viela, galpão. Ninguém estava lá. A teoria é que a pessoa entrava durante o dia, talvez quando eu saía para fazer compras. Poderia ter ferramentas ou talvez já estivesse dentro antes de eu me mudar e nunca tivesse saído. A ideia de que alguém esteve ali debaixo da minha casa por sabe-se lá quanto tempo, observando, escutando, carregando o celular usando as minhas tomadas, isso me assustou muito. No dia seguinte, paguei para cobrir e vedar todas as saídas de ar. Comprei câmeras, uma para a sala, uma para o corredor e outra voltada para o armário. Até troquei as fechaduras. Depois disso, Laia parou de dormir perto do ventilador do corredor. Ela voltou para o sofá e para o lugar ensolarado do quarto, como se soubesse que tudo tinha acabado. Mas para mim, não tinha. Toda vez que eu ouvia um rangido ou algo se mexer na estante, eu parava. Se o piso estalava no meio da noite, eu me sentava e ficava olhando para o corredor até me convencer de que era só coisa da minha cabeça. Comecei a deixar a TV ligada só para fazer barulho de fundo. O silêncio parecia opressor. Nos primeiros dias, assisti às imagens das câmeras obsessivamente. Nada. Só sombras tremeluzentes e o passeio ocasional da Laia à meia-noite. Eu não conseguia tirar da cabeça a ideia de que quem quer que fosse não tinha ido embora porque tivesse terminado. Tinha ido embora porque eu percebi. E isso me apavora mais do que qualquer outra coisa. A polícia nunca descobriu quem era,
Não houve registros de invasões nem investigações posteriores. Só um boletim de ocorrência e um aviso para eu ficar atento. Tratou-se como uma ocorrência isolada, uma daquelas histórias urbanas estranhas que você ouve em podcast ou vê num subreddit obscuro. Mas eu vivi isso. E se Laia não tivesse agido estranho, se eu não tivesse decidido verificar o espaço rastejante naquela manhã, talvez eu tivesse passado meses sem saber. Dormindo, tomando banho, vivendo minha vida sob alguém que não deveria estar ali. De vez em quando, eu sento na cama e fico olhando para o armário do corredor. Agora, mantenho ele sempre trancado. Mas o pensamento volta. E se houver outra entrada que eu não tenha encontrado? E se eles estiverem esperando para voltar? E se da próxima vez não ficarem escondidos? Se essas histórias fizeram você checar suas fechaduras 2 vezes, curta, se inscreva para não perder as próximas histórias e comente o que te deu arrepios hoje à noite. Clique agora para assistir a 4 histórias assustadoras de invasão domiciliar, porque às vezes eles conseguem entrar. Fique alerta, fique seguro e nos vemos no próximo pesadelo. Muito obrigado por acompanhar esses relatos. Deixe seu like e comente o que achou e até mais.